Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo agora. Se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E hoje tem muita história do Cevap. Quem não conhece o Cevap, né? O Cevap que agora vai virar livro, de uma história riquíssima. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui os nossos convidados, o professor Benedito Barra Vieira, que é pesquisador do Cevap. Professor, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Quinteiro. É um prazer atender a esse chamado da Prever FM. É muito prazeroso estar aqui para divulgar o nosso trabalho. Maravilha. E o Leandro Rocha, jornalista, que está acompanhando e fazendo parte dessa obra também. Tudo bem, Leandro? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui novamente. Tudo bem, Quinteiro? Joandre? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha. Tem muita história pra gente contar aqui no Radar daqui a pouco, aqui na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia em 9, esse é o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje recebendo o professor Benedito Barra Vieira, pesquisador do Cevap, e Leandro Rocha, jornalista. Aliás, o lançamento do livro hoje à noite, né? Professor, cabe toda a história do Cevap num livro? Como eu sou um indivíduo bem objetivo, não. Não, né? Isso eu já comentei com o Leandro, inclusive, que nós vamos ter que fazer a segunda edição revisada e ampliada, né? Porque escapou muita coisa, né? Esse projeto tem 5 anos, né? De existência, né? Desde o começo até agora. E você acaba esquecendo, passando por cima, então nós vamos ter que fazer uma segunda edição revisada e ampliada e aprimorar uma série de histórias que ficaram de fora, né? E daí como é que foi essa seleção de histórias, professor? Bom, na vida você tem as histórias que são mais impactantes e menos impactantes, né? São aquelas que o cérebro marca, como dor principalmente, né? E aquelas que não marca. Então a gente foi pelas mais marcantes. E a parte da dor a gente deixou de fora, a gente não colocou aqui porque ia tornar o livro assim, não ia ficar um livro positivista, né? Porque você começa a colocar os problemas negativos, fica até desagradável. Então a gente deixou as maiores dores, a gente deixou de fora. Se virar uma trilogia, né, Leandro? Dá pra colocar a dor com o resultado satisfatório depois daí, né? Na sequência do trabalho. Como é que foi pra você participar disso, Leandro? Olha, Júnior, para mim foi uma grande alegria. Quando o professor me ligou, me convidou para fazer parte desse projeto, é o meu primeiro livro, né? E você sabe que para um jornalista ter a participação em um livro é algo muito marcante, né? Dizem que você tem que fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu só falta plantar uma árvore agora. E então eu recebi com muita alegria e também com um senso de responsabilidade, porque por já trabalhar com a Unesp há algum tempo, quando chegou o convite, eu sabia da importância do Cevap, né? E aí até fiquei pensando, falei assim, nossa, será que eu tô à altura, né, desse projeto? E aí fomos amadurecendo, aceitei, né, de pronto, fomos amadurecendo o projeto e eu sentei com o professor Barra Vieira num primeiro momento, ele me contou toda a história do Cevap, ficamos 2 horas conversando e depois fomos elencando as pessoas com quem eu deveria falar para poder dar vida fazer entrevistas, né, para poder dar vida ao livro. Mas o professor Benedito, ele tem uma memória invejável, assim, muitos dos capítulos ele mesmo escreveu com riqueza de detalhes, e depois ele me passava a versão final só para eu adaptar a linguagem muitas vezes. Em algumas vezes a gente tinha algumas discussões editoriais, eu falava assim, professor, será que não é melhor amenizar isso? Porque você sabe que a memória muitas vezes traz dependendo da situação, traz situações duras, né? Então, professor, vamos tentar de repente amenizar isso, vamos, né, talvez contar de uma outra forma. E deu certo, o professor muito respeitosamente ouvia as minhas sugestões e foi realmente um projeto que vai marcar a minha trajetória, sem dúvida nenhuma. Professor, imagino que um livro, a construção de um livro e de uma história tão rica, né? Dos venenos aos remédios, 30 anos de
Resiliência, empreendedorismo e inovação. É lapidar uma baita de uma pedra bruta e deixar ela bem bonitinha, polida ali, mesmo assim fica a história como o senhor falou, e imagino que dá aquele sentimento. E aquela história poderia ter entrado. Depois que fechou tudo, teve esse sentimento? Não, esse eu tomei um puxão de orelha da moça que fez a Elaine, né? Elaine, ela certamente à noite vai estar lá no lançamento. Ela fez a revisão final, porque depois que o Leandro lapidou, né? Aí passamos por um revisor de português, né? Para evitar ficar o mais puro possível a coisa, né? E então ela me puxou a orelha num momento lá, falou assim: pô, para de colocar capítulo novo que você não acaba o livro. Porque iam surgindo lembranças e oportunidades novas e a gente ia escrevendo, né? Eu pegava o Leandro, vamos escrever isso aqui, mais isso aqui, o professor fulano visitou o Cevap, vamos colocar um capítulo, né? E chegou uma hora, ela puxou a orelha, falou: poxa, você não vai terminar nunca o livro. E aí eu percebi assim, que a gente precisa ouvir as pessoas, né? Depois ela tem razão, se eu não parar não vai acontecer. Então ficaram várias coisas para trás, né? Que a gente vai colocar agora numa segunda edição. Mas uma coisa interessante das entrevistas do Leandro, eu nem contei para ele ainda, foi que hoje de manhã me ligou o professor Caldeirão, que você entrevistou, e ele contou uma história interessante, que é o capítulo 2 aqui, né? A história do Cevap começou com pizza. Olha, beleza. E ele, o professor Caldeirão, ele é aposentado aqui da veterinária, ele e a Iracema, que são, os dois eram professores da Unesp, eles estão aposentados e estão em São José dos Campos. Ele pegou a família dele lá e veio para cá hoje pro lançamento do livro. Então ele me ligou que vai estar lá à noite prestigiando a gente, Leandro. Que legal. Então é resultado da sua interveniência, que você que entrevistou ele, né? Quantas entrevistas, Leandro? Olha, a gente perdeu as contas, mas tranquilamente foram mais de 100 entrevistas, eu acho. Porque foram vários anos, né, de trabalho e é isso que o professor falou, cada hora ele lembrava de um personagem novo. E todos personagens que tinham história para contar, realmente. Né, porque o Cevap, ele tem uma trajetória que envolveu muita gente, né? Então, algumas entrevistas foram feitas presencialmente, outras por Google Meet, né? Nós atravessamos a pandemia aí produzindo esse material, então foi realmente uma experiência muito bacana. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Júnior, se você me permite dar um testemunho particular, é que assim, o livro realmente, como diz o título, ele traz histórias de empreendedorismo dentro da universidade. Né? Eu escrevo isso na apresentação do livro, que o professor me deu o direito de escrever, aí fiquei muito feliz. É quase um guia de sobrevivência. Para quem atua na área de gestão, liderança dentro da universidade, é quase um guia de sobrevivência, porque ele mostra como você contornar os desafios da instituição pública. Né? O professor fala aí dos nãos que ele recebeu ao longo da trajetória desses mais de 30 anos e como ele contornou. Com criatividade, com resiliência. Né? Ele nunca aceitou que aquele caminho estava interditado. Ele sempre procurou um plano B, um plano C, um plano D. E o livro traz bastidores desses movimentos que ele fez, né? Em busca de recursos, em busca de infraestrutura para o centro, em busca de destravar a parte burocrática da universidade. Ele pode até contar isso para vocês depois, mas assim, realmente traz cases de sucesso que mostram que é possível empreender dentro de uma universidade pública. Depois o professor conta de uma história de um drible que ele deu aí. É uma metáfora bem popular, mas é como um rio, né, professor? O rio, a água tá correndo ali, vê a rocha, o rio não vai parar, né? Ele vai passar de um lado do outro por cima, tem que dar um jeito, né? Pra tudo se dá um jeito, né? Sim, eu não sei se você joga truco, mas o jogo de truco é uma coisa interessante, porque quem joga truco sabe, né? Muitas vezes você truca sem carta, né? Blefar. E aí facão, o inimigo ou corre ou te ajuda, né? Então a última trucada, acho que nem falei com o Leandro, foi o pagamento do livro. Que isso aqui ficou R$70 mil para fazer lá na Grafilar. O João Dalacqua, gentilmente, grande Joãozinho, aceitou o desafio, né? Sem dinheiro, porque foi assim a vida toda, sem dinheiro, e vamos fazer. E como é que paga? Bom, isso aí a gente vai achar um jeito, né? E o livro foi a mesma coisa. Ela ficou R$70 mil. Ele falou: vai ficar muito bonita
o produto, né? Mas custa caro, né? E a Grafilar você conhece lá em... Tô fazendo propaganda da Grafilar, mas a Grafilar é uma instituição peculiar, porque ela é do Centro Espírita lá do Lar Anália Franco. Ajuda muita gente. E aí a gente não tinha 70 mil para pagar. Nem falei pro Leandro se ele ia ajudar a pagar, porque ele também, né? Puxa vida. Eu sou Leandro. Ainda bem que não chegou aqui. Tudo solidário. É a dívida. E aí, hoje conseguimos quitar o livro. Veja só, chegou mais doações aí. Hoje o João me falou: olha, última nota sai hoje, praticamente tá pago o livro, né? E isso aconteceu ao longo da vida, quando a gente queria fazer publicações internacionais. Que uma publicação internacional custa de 12 a 15 mil reais. Só em dólar, né? 2 a 3 mil dólares. Você faz a continha aí, 3 mil dólares, 5 reais, 5 vezes 3, 15, né? E a gente se defrontou várias vezes com esses problemas, né? E a gente enfrentava, ó, vamos fazer e vamos ver depois como é que paga. E no fim a gente conseguia dar o drible, né? E pagar as dívidas. Tô aqui no capítulo 2, ó, a criação do Cevap começou com uma pizza. Foi em 88? Foi no Tatão essa pizza aqui, professor? O senhor não mudou muita coisa não, hein, professor, de lá pra cá? Hã? O senhor não mudou muita coisa não de lá pra cá, ó, de 88 pra cá. Professor? Foi na casa do professor Caldeirão, né, essa pizzada? Foi, você que entrevistou, você pode dar mais detalhes aí. Isso foi, você vê que eu nunca tive cabelo mesmo, né? Então, isso foi em 88, quando a gente começou a discutir o projeto, né? E o problema era o seguinte, a gente não tinha veneno e a gente queria fazer pesquisa com veneno. Esse foi o grande desafio, né? E aí a gente procurou várias instituições para ver se conseguia o veneno e não conseguimos. E aí, numa dessas aí que a gente tentou, apareceu a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E lá tinha um professor que tinha um serpentário. E ele se dispôs a me ouvir. Aí eu fui lá, um dia, né? Esse fui lá, muitas vezes eu paguei do meu bolso, viu, Quinteiro? Então, essa não deu pra trucar. Não deu pra trocar, teve que pagar. Mas muitas vezes eu paguei a conta, várias vezes. Uma delas foi quando houve mudança de governo e os projetos nossos estavam aprovados em Brasília, mas mudou o governo. O governo novo sempre quer saber quem são e o que estão fazendo. Pente fino. E aí o Rui Seabra chegou para mim, isso também está aí no capítulo do soro antiapílico. Olha, nós precisamos ir a Brasília e a reitoria não tem dinheiro para pagar a passagem. Eu falei, não, você vai, tá aqui o meu cartão de crédito, você vai. E ele foi. E aí quando ele voltou, ele disse assim, se eu não tivesse ido, a gente teria perdido o recurso da fábrica. Olha só. Da fábrica. Eram 11 milhões. Entendeu? Puxa vida. Então, isso aconteceu ao longo da minha vida e graças a Deus parece que quando você investe por uma boa causa, o retorno vem, né? Bom, daqui a pouco tem mais história, tem um facão interessante que o professor deu aí no financiamento, né, professor? Teve um trucar com 5, né? Daqui a pouco ele conta aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28. Voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa até 1h da tarde. Hoje recebendo o professor Benedito Barra Vieira, pesquisador do Cevap, e Leandro Rocha, jornalista. O professor, né? São muitas histórias e a gente estava falando de uma delas fora do ar. É uma história fantástica que eu também já ouvi em outras entrevistas, que envolve o Globo Rural, financiamento da Caixa, o Nesp e como contornar tudo isso daí para conseguir um financiamento. A grande dificuldade que a gente enfrentou ao longo dessa trajetória toda foi convencer a universidade de que era possível ter uma fábrica escola dentro da universidade. Esse era o grande desafio. E isso foi desmistificado com a pandemia. Durante a pandemia, apareceu uma universidade chamada Universidade de Oxford, que se tornou a vedete do mundo, porque ela fez a vacina em tempo recorde. Em 18 meses ela fez a vacina. Então, quando aconteceu isso, todo mundo no mundo, né, e no Brasil também, o pessoal começou a enxergar, falou, puxa, é importante ter uma fábrica dentro da universidade, porque Oxford tem, né? Tanto é que a AstraZeneca licenciou a patente e produziu a vacina que foi usada aqui em Botucatu. Um estudo de 80 mil pessoas aqui em Botucatu.
Então esse era o nosso grande desafio, era convencer a universidade da importância dessa instituição dentro da universidade. E evidentemente que havia muita dificuldade de convencer. E aí uma dessas dificuldades foi convencer o reitor da época de que precisava assinar o contrato com a Caixa Econômica para a Caixa Econômica liberar a licitação, né? E a história, a gente ligava para a secretária dizia que a agenda dele era muito complicada, que ele não tinha tempo. Do reitor, né? O reitor. Ou seja, a secretária sempre blinda o chefe, né? Faz uma blindagem para evitar problemas pro chefe. E daí é o papel delas, né? E a gente não conseguia esse espaço para poder conversar e dizer para ele, olha, precisa assinar o contrato com a Caixa, porque senão a gente vai perder o recurso recolhido, né? Governo federal. E aí, nessa história, o Nelson Araújo, do Globo Rural, ele veio a Botucatu, ele sempre vem a Botucatu para fazer matérias aqui em Botucatu, e ele queria fazer uma matéria sobre o soro e o selante. Quando a gente mostrou para ele os dois projetos, ele falou, não vai ser uma matéria, serão duas. Eu vou fazer uma do selante e outra do soro. E ele fez as duas matérias. Só que aí entrou Copa do Mundo no meio, isso foi em 2018. Entrou Copa do Mundo, atrasou. Quando chegou em agosto de 2018, ele ligou, falou, olha, domingo que vem a matéria vai pro ar do selante, ficou muito bonito, é lógico, né? Filha dele, né? Ele falou que tava uma linda a matéria e realmente tava muito bonita, né? Você tem alguma novidade? E na matéria do Globo Rural do selante, ele tinha filmado a fábrica, que estava só no papel, era um croquis da fábrica, da futura fábrica, né? Não estava ainda, a planta não estava acabada, mas ele filmou aquilo ali e colocou na matéria, tanto é que isso está na internet, né? E aí ele disse, você tem alguma novidade? Aí eu não tive dúvida, falei, você podia dizer aí que semana que vem a Unesp assina o contrato com a Caixa para licitar a obra. Eu não tinha falado, nem que o reitor tinha falado ainda, só que a secretária. Bom, na segunda-feira, o superintendente da Caixa liga pro reitor e diz, então, magnífico, essa semana a gente assina o contrato, então, da fábrica. Daí pra frente eu não sei mais nada do que aconteceu, mas reza a lenda que foi um corre-corre lá, porque não tinha nem avaliação jurídica, porque tem que passar pela jurídica, os contratos, né? Enfim, uma semana depois foi assinado o contrato. Que audácia, hein, professor? Já pensou se você dá um tiro errado? Podia dar errado, né? E engraçado. Aí eu não estaria aqui para contar a história. Vocês estavam falando fora do ar que o Nelson Araújo ficou sabendo depois como que foi a, entre aspas, participação dele, é isso? O Nelson Araújo, ele teve presente no lançamento do livro em São Paulo, né? Que foi lá na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E aí o professor, ele estava muito feliz de ter sido convidado, né? Ele se sentiu parte da história do Cevap também. E aí, num bate-papo informal com o professor Baviera, o professor teve essa ideia de contar para ele, lembra aquela passagem que nós tivemos quando foi ao ar a reportagem e tal? E contou para ele de que forma ele usou a informação que o Nelson deu em rede nacional, né? E o Nelson ficou surpreso na hora, falou assim, puxa, é verdade que foi desse jeito e tal. Mas ele encarou numa boa e ele estava muito à vontade, estava muito feliz lá. Ele perguntou, né? E deu certo? Deu certo. Olha lá, a fábrica está inaugurada, né? O professor, no livro tem a história que o senhor estava falando fora do ar aí do local, do espaço, né? Da documentação, que o senhor teve que correr atrás, a história, nem sempre a secretária blinda o chefe, né? Que é o caso da secretária do DENIT, do presidente do DENIT. Isso aí tá no livro ou não? Tá no livro, tá no livro. Como é que é essa? Conta pra gente a história do... Você conseguiu falar com o presidente do DENIT. Uma delas foi que a gente tinha que levar pra Brasília, porque o ministro, a gente queria fazer uma reforma numa ala de laboratório, que era um laboratório, não era fábrica, era um laboratório. E nós chegamos lá no ministro, olha, a gente veio aqui, eram 2 milhões de reais a reforma do laboratório, para fazer selante de fibrina dentro das boas práticas que a Anvisa exige. E aí o ministro olhou para aquilo ali e falou, não me venha com um projetinho aqui não, eu quero uma fábrica. E aí nós voltamos com a incumbência de fazer uma fábrica. E aí não tinha onde pôr essa fábrica, não tinha terreno, né? E o que nós fizemos? Aí a engenharia da Unesp gentilmente
elaborou o projeto, só que nós colocamos na frente do CEVAP, que era um espaço que tem lá até hoje, é um espaço pequeno, mas colocamos ali a fábrica para levar para o ministro aprovar. E levamos assim, né? Levamos aquele croquisinho hoje a gente olhando aí, seria impossível colocar a fábrica naquele espaço, mas foi colocada. E aí levamos lá para o ministro, ele aprovou, falou, não, tá aprovado, tá, o recurso vai para a Caixa Econômica, como acabou de dizer, e aí a gente vai construir a fábrica. Bom, aí nós voltamos de Brasília e fomos no diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Com a planta da fábrica. Abrimos em cima da mesa dele e falou assim, ó, o dinheiro nós já temos, você arruma a área. Professor Wilken, tá no livro isso aí. E aí ele falou assim, damos um jeito. E aí ele conseguiu a doação daquela área de cima, onde foi colocada a fábrica que tá lá, né? Mas voltando do DENIT, foi interessante, a historinha do DENIT foi no meio da pandemia. A gente precisava da escritura e eram 56 confrontantes, vizinhos da fazenda, das duas fazendas, que é Edgar e Lajeado, né? Uhum. E tinha que pegar a assinatura de um por um, e às vezes o indivíduo tinha morrido, era herdeiro, enfim. E duas instituições, que era a Prefeitura Municipal, e aí ligamos pro Pardini, ele falou, traz aqui que eu assino, né? Mas o DENIT, a gente não tinha a mínima noção de como é que chegava no DENIT, né? Porque eu nem sabia onde ficava esse troço, né? O Departamento Nacional de Transporte, não tinha a mínima noção. Aí nós entramos na lista telefônica e achamos um telefone fixo, lá ligamos. Atendeu uma moça e falou, vou te dar o telefone celular da secretária do presidente. Achei muito estranho, normalmente eles não dão, né? Secretária vai blindar, o senhor pensou, né? Ah, não vai, não vamos chegar lá. E aí a secretária disse assim, eu vou te dar o telefone do presidente que está assumindo, porque o anterior tinha saído. Não sei por que motivos ela tomou essa iniciativa, mas ela deu o celular do presidente que estava assumindo. E aí eu liguei, ele disse assim, ó, eu estou na Marginal dirigindo, me ligue daqui 15 minutos que eu te atendo. E aí 15 minutos depois eu liguei, ele atendeu e falou, semana que vem vai o técnico do DENIT aí para fazer a avaliação, e veio no meio da pandemia, hein, de máscara e tudo. E aprovaram. E aí, com essa documentação, a gente foi no cartório para conseguir a escritura. Que ali passava próximo à linha férrea, né? Isso. Que fim será que deu essa secretária, hein? Foi demitida. Leandro, convidar ela para hoje ou não? Será que dá tempo eu acho ainda? que ela não viria, viu? Bom, vamos ao rápido break. Daqui a pouco a gente volta conversando com o professor Barra Vieira e com o Leandro aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:40. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa. Hoje, recebendo o professor Benedito Barra Vieira, pesquisador do CEVAP, e o Leandro Rocha, jornalista. Vou fazer uma pergunta para os dois. Ô Leandro, imagina que você é convidado para escrever a história de 171 anos de Botucatu. Vamos arredondar, vai? Vamos daqui 9 anos. 180 anos de Botucatu. E alguém te pede para construir um capítulo dessa história do CEVAP, da fábrica de remédios. Que lugar, que destaque que você daria para um divisor de águas que nós temos, né? Na história de Botucatu. Olha, Júnior, eu acho... A história que o professor construiu, né? Junto com o Rui e tantos outros personagens. Eu acho o legado que eles deixam. Sem dúvida. Eu acho que o CEVAP hoje ele ocupa um espaço de protagonismo dentro da Unesp, né? Botucatu é um dos principais campos da Unesp hoje, né? Pela Faculdade de Medicina, pelo Instituto de Biociências, pelas unidades que tem aqui. Mas o CEVAP ele conseguiu, nesses últimos 30 anos aí, um lugar de relevância mesmo, né? Como um centro de pesquisa. A Unesp tem outros centros que são muito relevantes, mas que talvez não tenham conseguido ocupar esse espaço dentro do meio científico, no meio acadêmico, e isso é fruto de pessoas visionárias que lá atrás conseguiram se posicionar da maneira correta, buscar os recursos necessários, né? É o que a gente falava aqui fora do ar, tem muita estrutura boa dentro da universidade, muito laboratório, muitas mentes pensantes que muitas vezes não conseguem avançar porque não conseguem encontrar os caminhos para isso, né? E o CEVAP foi protagonista da sua história
eu pude ser testemunha disso, e com todas as pessoas que eu conversei, foram unânimes ao dizer que foi graças à visão dos seus fundadores, dos seus idealizadores, que o CEVAP conseguiu ocupar esse espaço de destaque dentro da universidade hoje. Então, eu entendo que o CEVAP e, de maneira indireta, a Unesp ocupam um lugar de muito destaque nessa história de 180 anos de Botucatu. O senhor consegue dimensionar o legado que o senhor deixa, professor? Difícil, hein? Porque só de fazenda tem 150 milhões ali. Porque as fazendas não eram da Unesp. E agora são. Isso é uma outra história. Certo? Não fui eu que consegui isso aí. Foi um grupo de pessoas, por incrível que pareça, o professor Bill, né? Ele era pró-reitor na época, e o professor Will, quem era diretor, e montou uma força-tarefa, e hoje a Unesp tem no seu patrimônio pelo menos 150 milhões de reais das duas fazendas. As duas fazendas são da Unesp. Isso aí dá uma característica importante para o pessoal que trabalha nas fazendas, que é o seguinte: hoje você pode conseguir, ou pelo menos se candidatar a recurso municipal, estadual, federal, que você tem a escritura você tem a titularidade da área, entendeu? Uma coisa que é difícil, mas as instituições não têm esse documento. E hoje as duas fazendas têm a escritura de posse, é da Unesp. Então esse você perguntou do legado, esse é um pedaço da história, né? 150 milhões de fazendas estão na Unesp. Vamos construir uma segunda fábrica em Rubião? Para aumentar esse patrimônio ou não? Agora, em termos de... Eu acho que o maior legado que a gente deixa são as pessoas. É você conseguir implantar uma filosofia. Isso é a maior dificuldade que a gente tem, é você deixar um caminho, né? E as pessoas acreditarem naquele caminho que é possível trilhar aquilo ali com sucesso. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo dizem que eu dou muita oportunidade. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas enfim, nós temos vários parceiros fora da Unesp, na Unicamp, na USP, e que chegaram aqui no começo da carreira e hoje são pessoas, por exemplo, nós temos um professor em Bauru, na odontologia da USP de Bauru, que é um dos 20 mais citados da USP no mundo. Ele está no ranking mundial hoje, graças ao selantifibrina. Ele pegou o selantifibrina e ele usa praticamente isso e outras coisas mais, evidentemente, e hoje ele é um dos pesquisadores da USP mais citado no ranking mundial, né? Então, e isso ele diz no livro, tem um capítulo dele aqui, ele diz que isso foi graças à oportunidade que a Unesp deu para ele, que o CEVAP deu para ele, né? Então, esse é um legado que eu acho que é o maior legado das pessoas. As pessoas que acreditam em você, no grupo, né? Que hoje a gente tem um grupo muito forte lá, montado, né? A gente conseguiu contratar vários profissionais agora por conta da fábrica, né? E esse pessoal que está chegando, eles chegam dentro de uma outra filosofia. A gente diz, olha, aqui não é lugar de produzir só artigo científico. Aqui é lugar de produzir caixinha, né? Então essa é a filosofia que a gente implantou lá e que o pessoal acredita que realmente você tem que fazer caixinha. E a próxima caixinha prometida para o ministro Padilha é de um anticorpo monoclonal que vai ser feito na fábrica. Mas para você fazer isso, você tem que fazer todo um estudo, né? Que o pessoal está fazendo junto com a Universidade de Londrina, a UEL. O estudo do impacto financeiro de um anticorpo monoclonal, que é usado para tratamento de câncer, né? Então isso vai ser feito, já tem financiamento, já tem dinheiro. Apenas depende agora de se escolher que anticorpo vai ser usado. O ministro disse que ia escolher mediante esse estudo de impacto que está sendo terminado, e depois começa uma terceira caixinha, né? Porque tem a caixinha do selante, do soro antiapílico, vai ter a caixinha de um anticorpo monoclonal. Então esse eu acho que é o maior legado, são as pessoas que ficam aí. Essa caixinha vai ser disputada, hein, professor? Essa caixinha vai impactar, hein?
essa terceira caixinha aí? Vai demorar uns 15 anos para ficar pronta, mas vai impactar lá na frente, né? Leandro, quantas pessoas participaram da produção do livro? Nós somos em 5 autores, né? Que participaram diretamente da elaboração da parte editorial, da parte plástica do livro. Mas a equipe do CEVAP se envolveu de maneira espetacular, assim, nessa elaboração. Acho que não teria sido possível, né, professor, a gente concluir esse projeto sem a ajuda deles, porque, como ele disse, ele tem essa habilidade de aglutinar as pessoas em volta dos projetos que são importantes, né? E o livro, nos últimos anos, foi uma das vedetes aí do CEVAP, né? Até porque o professor se envolveu muito nisso, direta e indiretamente. Então, além de mim, a Ana Silvia, né? Que é filha do professor Barraveira, esposa do Rui, o próprio Rui, a Letícia, que é colaboradora do CEVAP. Então a gente trabalhou a muitas mãos, né? Então nós trocamos muitas ideias e à medida que foi avançando a elaboração do livro, iam surgindo algumas dificuldades, né? O professor ia lembrando de muitas outros personagens que podiam entrar, até que o livro chegou a esse formato final, já com essa perspectiva de ter uma segunda edição. E uma curiosidade do livro, Júnior, aproveitando que você tocou nesse assunto, todas as páginas, ou pelo menos quase todas, têm QR Codes. Que a gente traz informações complementares aos capítulos. Então tem QR Codes que levam para reportagens do Globo Rural, por exemplo, para matérias em sites que complementam a informação que está ali, documentos. Então foi uma ideia que nós tivemos também ao longo do processo de tornar o livro físico um pouco mais interativo, né? Já tem mais de 400 páginas, se a gente fosse colocar tudo aí, ia ficar uma enciclopédia, né? Quer dizer, o Office já coloca ali no QR Code. Exatamente. E então eu acho que isso é um dos diferenciais aí do livro, que deve seguir para a próxima edição, se Deus quiser. Professor, tem alguma passagem que está no livro? O senhor começa a entrevista falando que tem coisa que nunca mais vai sair da cabeça da gente, né? Cita mais uma história boa aí. O senhor nunca mais vai esquecer. O senhor vai estar partindo dessa para melhor e vai lembrar com detalhes. Poxa, você me pegou agora. Sem querer dar um spoiler, né? Que o lançamento do livro é hoje aqui em Botucatu. Mas voltando aí ao grupo que montou a ideia, eu costumo dizer o seguinte: que culpa tenho eu das pessoas gostarem dos meus projetos, né? Então, porque você viu que agregam as pessoas. O Rui, por exemplo, como é que o Rui começou toda essa história? Ele era aluno da veterinária, o CEVAP era lá em Rubião, né? E um dia ia ter a festa da vadia do Cafajeste, que é uma festa tradicional da veterinária, né? Você conhece? E ele não teve dúvida, ele pegou o pincel atômico branco e pintou no vidro do carro do vice-diretor do CEVAP, que era o professor Jim. Pintou lá, festa da vadia do café. Não, o professor Jim saiu lá do CEVAP, queria quem foi o moleque que fez isso, né? E era o Rui Seabra, né? Aluno da veterinária. Bom, aí deu todo um desentendimento que a gente teve que, né, apartar lá a discussão. E no fim acabou tudo em pizza, mas enfim. Ele acabou gostando de fazer até a iniciação científica e depois ele, eu vou fazer a residência aqui, mestrado, doutorado. E todas as pessoas que estão no CEVAP são concursadas. Não tem uma pessoa indicada. Isso é importante salientar, porque o pessoal vê assim, mas o fulano é parente dele, tá lá. Não, todos passaram por concurso público. Foi aberto edital, o pessoal se candidatou e fez concurso público. Ou seja, são pessoas altamente seletivas, né? Então, são pessoas competentes que estão lá com a gente. E esse cuidado a gente tomou desde o princípio, né? Evitar você colocar pessoas por indicação. A gente não faz isso, né? É tudo concurso público. Até para que se tenha uma equipe que dê valor onde ela está, né, professor? Exatamente. Então, uma coisa curiosa que o Leandro pode até dar mais detalhes, foram pessoas que vieram de São Paulo para trabalhar no CEVAP, né? Ele entrevistou várias pessoas lá que deixaram a capital, né, para vir trabalhar aqui e constituir a família aqui.
né? Alguns deles já têm filhos aqui, nascidos em Botucatu. Então você vê assim, a impressão que dá é que o CEVAP é algo desejável. As pessoas desejam estar lá, né? Eu quero ir lá, eu quero trabalhar nesse grupo. E isso pra gente é um orgulho, né? Sem dúvida. E agora com a fábrica muito mais, né? Eu ouvi isso da boca das pessoas mesmo. Acho que é tanto a questão de vir trabalhar no CEVAP, né? O professor trouxe pessoas. É até bacana contar isso, porque ele convidava as pessoas de maneiras muito, muito inusitadas, né? Ele ia pra reitoria, encontrava uma servidora lá. Você não quer vir trabalhar comigo no CEVAP? Tô precisando de alguém que se encaixa no seu perfil. Aí a pessoa, poxa, voltar pra Botucatu, pessoas que eventualmente já tinham relação aqui com a cidade. Então, assim, acho que são 2 ou 3 casos de que pessoas que receberam o convite dele de maneira inusitada, de repente no encontro casual, e que toparam vir pelo projeto, porque o CEVAP sempre foi realmente despertou nas pessoas esse desejo e essa perspectiva de que ia ser algo promissor no futuro. E com a fábrica foi a mesma coisa. Eu entrevistei pessoas que estão chegando para trabalhar na fábrica, pessoas muitas vezes recém-formadas, que falam assim, poxa, eu ouvia falar dessa fábrica já desde o primeiro ano de graduação. E hoje eu vejo ela se materializando aqui na minha frente. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir para cá, não pensei 2 vezes. Porque as pessoas já vislumbram isso, né? É a única fábrica desse perfil na América Latina. Para quem é dessa área, quem é biólogo, biomédico, farmacêutico, enfim, é uma oportunidade de crescimento na carreira que você não pode desperdiçar. Sim. E nós temos cursos de pós-graduação, né? Tem no CEVAP, tem na Faculdade de Medicina, tem vários no campus, né? E a gente estimula o pessoal a fazer pós-graduação. Todo o pessoal que trabalha com a gente, eles são estimulados a continuar se capacitando. Então tem gente que chega lá e fala, eu quero ser pesquisador do CEVAP. Tá bom, prepare-se, que a gente um dia abre o edital e você presta, né? Então essa oportunidade de crescimento lá dentro a gente estimula todos, né? E o pessoal é muito grato por isso, porque às vezes o indivíduo ele sai, né, lá da base e chega lá no pós-doutorado, e aí ele consegue ser pesquisador, ou arruma. Por exemplo, o primeiro biólogo do CEVAP hoje é professor titular do departamento de parasitologia. É o Reinaldo. Vocês devem conhecer ele, da Reinaldo José da Silva. Ele chegou no CEVAP, era aluno recém-formado. E aí ele fez toda a carreira dele, chegou a professor titular lá da parasitologia. É um orgulho nosso aí, né? E a outra coisa é assim, o tal do vem trabalhar comigo, né? Porque a gente não tinha funcionário e precisava de gente. E aí, então, a gente ficava seduzindo as pessoas a vir trabalhar. O Marco Antônio Nogueira Duarte é um deles, tá com a gente até hoje, né? Diz que não vai se aposentar, vai morrer lá no CEVAP, né? Professor, no bom sentido, claro, e fazendo um trocadilho com o CEVAP, de tudo que o senhor está falando aí, de convencer as pessoas, né, pro seu grupo, o poder de convencimento de todo esse processo da fábrica, o senhor foi um encantador de serpentes ali, então, nesse processo, né? No bom sentido. A gente precisa tomar cuidado, não é com as serpentes que rastejam, as que andam, viu? Não, só a serpente que o senhor conhecia. Na verdade foi isso mesmo, a gente foi um encantador de serpentes e sempre... No bom sentido, No bom sentido, a pessoa estava descontente, não que lá seja um paraíso, hein? Não é um paraíso. Temos problemas o grande desafio que eu digo pro pessoal que trabalha lá, falar, o grande desafio de qualquer instituição é gestão de pessoas. Esse é o grande desafio e que a gente aprende isso com a vida, né? Fazer gestão de pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi que quando você não tem nada, você se pendura em alguém para poder subir, né? Quando você chega na metade do caminho, você começa a tentar sozinho a fazer a sua caminhada. Vai tomar não um atrás do outro, né? Mas você vai conseguir aprender como é que faz. E a hora que você chegar lá em cima, você tem que sair de cena e deixar, você não pode mais ser o ator, você tem que ser o diretor do filme, você fica por trás da câmera e põe a moçada na frente. Então, a gente tinha um desafio lá em São Paulo, né?
eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? Porque a moçadinha nova ajudou, o Leandro, né, mocinho novo, né, ajudou a fazer um livro. E ele precisa autografar o livro. Porque o que acontece? O grande desafio que eu enfrentei comigo, como é que eu vou sair de cena? Porque todo mundo vai vir em cima de mim, acha que eu que sou o grande protagonista, né? Então como é que eu vou sair de cena? Aí eu fiquei pensando, né? Não falei com ninguém dos 5, né? Eu falei assim, eu sei como é que eu vou fazer. Vou botar as meninas na mesa para escrever a dedicatória, o Leandro do lado assinando e eu fico andando. E foi isso que deu certo, né, Leandro? Foi realmente, a gente não esperava, né? Imagina, meu primeiro livro, nunca tinha autografado ainda na minha vida, né? Então foi uma experiência muito bacana. E o professor foi muito generoso, que ele abriu a palavra para que a gente pudesse falar também durante a cerimônia, né? Que é natural que eles, o idealizador, um dos fundadores do CEVAP, pudesse apresentar o projeto do livro. E ele realmente deu essa oportunidade que a gente pudesse falar um pouco da experiência de ter participado do projeto. E foi muito bacana. Júnior, eu sei que está acabando o tempo, mas só uma última curiosidade do livro, que eu acho que ainda nessa questão de quanto o CEVAP encanta as pessoas, um dos textos do pós-fácil do livro é da neta do professor Barraveira. Ah, que legal. E assim, eles encomendaram para ela um texto sobre as impressões dela em relação ao CEVAP. Você imagina, ela vive isso desde sempre. Ela deve ter o quê? 14 anos hoje, professor? Ela tem 16 anos. Isso aí teve uma historinha. Dá tempo? É uma historinha interessante. Porque é o seguinte, eu tinha encomendado o pós-fácil pro professor que é presidente da FAPESP, um dos presidentes, né? Que é professor da Unesp. E ele participou ativamente da conquista do recurso para a fábrica. Eu falei, puxa, então eu vou homenagear o professor fazendo o pós-fácil. Aí chegou a Ana Silvia e falou assim, não, quem vai fazer o pós-fácil é a Ana Liz. Ai, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema, né? Porque eu não podia desconvidar nem o professor, nem dizer pra Ana Liz que... Porque ela é jovem, tá fazendo PIBIC Júnior, né? Que é o início da carreira. E você não pode desestimular o jovem, né? Não, você não vai escrever porque você é muito criança ainda. Aí eu fiquei imaginando, né? E aí uma noite eu sonhei. Um olhar de perto e um olhar de longe. E foi isso que está escrito aí. Então tem o olhar de perto, que é da Ana Liz, e o olhar de longe, que é do professor Graef, lá da FAPESP. Legal. Leandro, mais uma dificuldade driblada. Bom, se tanta história não cabe no livro, imagine em 1 hora de programa, né, Joandro? Pois é. Ficaria aqui uma tarde inteira. Professor, obrigado pela sua presença aqui, parabéns por essa trajetória. Obrigado, Quinteiro, obrigado, Joandre, pela oportunidade, e o Leandro por tudo que fez. E aos outros 3 autores aí, a Ana Silvia, o Rui e a Letícia, que ajudaram a confeccionar essa obra. Lembrando então que hoje o lançamento a partir das 7:30 da noite na estação ferroviária, né? É isso aí, vai ser um prazer receber todos lá para esse momento histórico pro CEVAP. E para mim, mais uma vez agradeço a oportunidade de vocês de estar aqui falando sobre o livro. Agradeço ao professor Barraveira por essa oportunidade, que, como eu disse, vai marcar minha trajetória. E fica o convite aí para quem puder passar por lá hoje. Obrigado, Quinteiro. Obrigado, Leandro. Obrigado, professor. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.